Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Vamos relembrar aqui quem eram os publicanos. Publicanos eram os judeus que trabalhavam para Roma. Então, eles cobravam impostos dos judeus, do seu próprio povo, para passar para Roma. Então, eles eram tidos como os vendidos, né? Os traidores. Vamos lembrar, Jerusalém estava subjugada nesse período ao governo romano. Roma dominou Jerusalém, chegou lá mandando e começou a cobrar impostos. E os judeus, Israel, tinha que pagar tributos altíssimos para Roma. E quem cobrava esses tributos? Os próprios judeus, né? Judeus aliciados por Roma, contratados, que ganhavam muito dinheiro. O próprio João Batista, quando ele é questionado, né, sobre como ter a vida eterna e tudo mais, como viver com justiça, ele orienta os publicanos, e aí é um indício para a gente de que existia muita corrupção. Ele orienta os publicanos que eles devem cobrar somente o imposto devido e não tirar nada para eles. É a famosa propina, né, que a gente conhece hoje. O fiscal vai lá na tua loja e te cobra um suborno além daquilo que ele tem que fazer. Então, aqui nessa época isso já existia. Então, os publicanos, além de serem os traidores da pátria, porque eles trabalhavam para Roma, explorando Israel, eles também, não sei se todos, mas o texto nos dá indícios de que era comum, também eram ladrões, né? Eles cobravam além do que precisava e ficavam com esse dinheiro a mais. Então, aqui o texto está dizendo que esses homens traidores, corruptos e pecadores, pecadores, quando a gente vê aqui na Bíblia, você pode entender como as mulheres ou prostitutas ou que não eram casadas, né? As pessoas que viviam junto, enfim, as mulheres de má fama, os homens bêbados, ladrões, essas pessoas, assim, a escória da sociedade. Se Jesus estivesse aqui na Terra hoje, provavelmente isso aqui seria a Cracolândia, é lá que ele estaria. Então, essas pessoas estavam se reunindo para ouvir Jesus. Olha só. Então, o que o texto está dizendo? Que eles vêm se reunindo, eles foram até Jesus, certo? Isso aqui é interessante, porque mais para frente a gente vai ver. Versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. A gente também já viu. Fariseu era uma seita dentro do judaísmo, a mais radical de todas, os que mais se preocupavam em guardar a lei, os mais religiosos. E os mestres da lei, que eram os que ensinavam a lei para os jovens, né, para os meninos. Todo menino judeu era instruído na palavra desde muito cedo. Eles tinham que saber os trechos do Antigo Testamento de cor. Então, o mestre era quem ensinava as crianças. Então, aqui eram os super religiosos. Então, a gente está falando que aqui tem a escória da sociedade e os mega religiosos também estão lá junto. E o que eles diziam, entre aspas, aqui, ó? Este homem recebe pecadores e come com eles. A Bíblia fala muito sobre comida, sobre mesa, e é assim até hoje. Você chama para almoçar na sua casa quem você não tem intimidade? A mesa fala muito sobre as amizades, as relações que nós temos. A mesa, a gente se relaciona com as pessoas. Então, isso aqui é o auge da intimidade. Então, não é que Jesus ensina os publicanos e os pecadores, ele senta à mesa para comer com eles. Um judeu, nessa época, jamais se sentaria à mesa com qualquer pessoa que não fosse judeu também, porque eles acreditavam, existiam várias leis, enfim, eles eram separados, né? Era um povo separado, e eles criam que se contaminariam, ficariam impuros, eles não podiam se misturar. Então, isso para eles era um escândalo, porque Jesus quem era? Era um mestre da lei. Jesus era um dos mestres. Então, Jesus lhe contou essa parábola. Então, Jesus percebeu aqui e começou a contar a parábola. Também já falamos, as parábolas são histórias
contextualizadas para aquele povo, para aquela época, para que eles conseguissem entender ensinamentos complexos de maneira simples. A parábola ela vai trazer um ensinamento sobre o reino de Deus para o contexto daquelas pessoas naquele período. Aí Jesus começa aqui, ó, versículo 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, ele está falando para pastores de ovelhas, né? Isso aqui era muito comum. Para a gente aqui no Brasil talvez não seja tanto, mas lá o contexto era muito real, muito fazia parte do dia a dia deles. Possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la. Por quê? A ovelha é a fonte de renda desses homens, né? A ovelha, vamos pensar, vou dar um exemplo. Você tem uma frota de motos, tá? Você tem uma empresa de motoboys. Você tem 10 motos. Uma foi roubada. Você vai atrás dessa moto, porque ela é o seu ganha-pão, ela é a sua empresa, né? Aqui é o que ele está dizendo. Você vai atrás daquela que está perdida. E aqui com as ovelhas, com os bichinhos, mais do que bens, né? Existe uma relação. Por mais que elas fossem usadas para comércio, enfim, abatidas depois, mas existe uma relação com elas, né? As bichinhas são bonitinhas. Existe uma relação de carinho. Aí o que Jesus fala, né? Vocês vão atrás dela até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Os camponeses, eles carregavam as ovelhas em cima do ombro, né? Põe as patas traseiras de um lado, a pata dianteira do outro e vai carregando a ovelhinha no ombro. Ovelha é um bicho muito manso, né? Elas são muito boazinhas. Por isso que Deus nos compara com elas, por isso que Deus quer que a gente seja como ovelhas na mão do pastor, né? Porque elas são realmente muito dóceis. E a gente não costuma ser muito, né? Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Olha só, ele dá uma festa, porque a ovelha dele que se perdeu foi encontrada. Glória a Deus por isso. Aí aqui, ó, olha o versículo 7. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Olha só o que ele está dizendo. Vocês estão reclamando que eu estou com os pecadores, mas o céu se alegra muito mais com uma vida de um desses pecadores que se salvam, que mudam de vida, que vêm para Cristo, que entram no reino, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu vi um estudo de um pastor falando que aqui existe uma certa ironia de Jesus, porque não existem pessoas que não precisam se arrepender. Achei que fez sentido. Não sei se foi isso mesmo, mas acho que faz sentido. 99 justos que não precisam arrepender. Que talvez fossem os fariseus. Agora eu te pergunto, o fariseu de fato não precisa se arrepender? Não, né? O fariseu também precisa se arrepender. Então, por isso que esse pastor que eu vi falando, ele falava que aqui existe uma certa ironia de Jesus, porque todos nós precisamos de arrependimento. Mas a gente consegue entender. Por exemplo, você que está salvo aí, está na igreja, vive uma vida justa, de santidade, né? Busca Deus, enfim. Tá aí, caminhando com Jesus. E aí você vê alguém se misturando com os outros com a intenção de resgatá-los. Vou abrir um parênteses aqui. Jesus era muito intencional. Ele se misturava a publicanos e pecadores, mas ele não se deixava influenciar. Jesus influenciava as pessoas, jamais se misturou. Eu vejo muita gente que não tem vida de santidade, que não tem maturidade nenhuma, usando isso aqui como desculpa para estar nas baladas, para estar nas festas, para estar andando com um monte de gente que desvia essa pessoa do caminho, porque ela se mistura, ela acaba querendo ser igual a publicanos e pecadores, e a pessoa usa essa desculpa aqui. Não, tô indo levar a mensagem, eu sou luz lá. Não, não. Muita gente está achando que é luz, está sendo, na verdade, apagado pelas trevas, tá? Então, a gente vai até publicanos e pecadores sempre, sempre. Essa é a nossa missão aqui, fomos chamados para isso. Mas você vai com o coração, o espírito no altar do Senhor. A Bíblia deixa muito claro que Jesus orava todos os dias.
Jesus buscava a Deus todos os dias. Pode parecer contraditório, porque ele era Deus, mas Jesus tinha período de relação de intimidade com Deus todos os dias. Então, se você está fortalecido, você vai intencionalmente no esforço de resgatar, nem que seja uma única ovelha, para trazer mais alegria para o céu. Agora, usar isso aqui como desculpa para ficar rolando na lama junto com os porcos, meu amigo, no dia que Jesus voltar, você vai estar naquele grupo que ele diz que não conheço você, se afaste de mim, tá? Não use esse texto como pretexto para ficar charfundado na lama junto com os porcos, rolando no pecado. Não, eu tô ali por causa do... Se eu não for, quem vai? Não, bonitinho. Se converta, tá? Você que influencia as pessoas e não o mundo que te influencia. Para o estudo eu uso essa Bíblia aqui, que chama Bíblia Anote, que tem espaço para anotação na lateral e algumas tem espaço aqui embaixo também. Sugiro que você use algo parecido para os seus estudos, para você anotar suas impressões, aquilo que o Senhor fala com você e voltar depois de uns anos e ler aquilo que o Senhor revelou é muito legal. Então, fica essa dica aqui. Se você quiser adquirir uma Bíblia parecida com essa, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link de onde você encontra, tá bom? Então vamos lá, o que eu anotei sobre a ovelha perdida? O bom pastor, Jesus, né? Por isso que eu pus maiúsculo. Aqui tinha que ser maiúsculo também. O bom pastor vai em busca da ovelha perdida. Lembra que eu falei aqui, ó? Presta atenção. Aqui no texto, ele diz que os publicanos e pecadores se reuniram para ouvi-lo, ou seja, foram até Jesus. Mas na parábola de Jesus, é o bom pastor que vai atrás da ovelha. Ou seja, aqui eles acham que foram por boa vontade, mas na verdade Jesus os atraiu. Jesus já os tinha escolhido. Jesus veio em nosso resgate quando ele se coloca na cruz. Ninguém crucificou Jesus. Jesus se colocou na cruz por nós. Então é por isso que é o bom pastor que vem. A gente acha que a gente foi até Cristo. Não. Ele é que nos atraiu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Segunda coisa que o texto nos ensina é que tem festa no céu para cada pecador arrependido. Gente, eu não sei vocês, mas toda vez que tem apelo na minha igreja ou em algum culto que eu tô, e eu vejo aquelas mãos se levantando e as pessoas indo para frente, eu lembro disso. Falo, meu Deus do céu. Duas coisas lindas. Você que é cristão, isso precisa tocar o seu coração, senão tem alguma coisa errada. Duas coisas lindas que a Bíblia fala. É que tem festa no céu quando uma única alma se converte e que naquele momento o nome da pessoa é escrito no livro da vida. Então, toda vez que tem apelo e eu vejo alguém indo lá pedindo para Jesus entrar na vida dela, a minha imaginação cria essas duas cenas, assim, os anjos tocando instrumentos, cantando, louvando e uma pena mágica escrevendo o nome da pessoa no livro da vida. Eu tenho essas imagens na minha cabeça e tenha essa alegria. Não trate com descaso, com pouco caso, quando as pessoas levantam a mão na igreja, porque aos olhos naturais a gente às vezes não tá vendo nada, só tá vendo uma pessoa lá chorando, emocionada, indo lá na frente. A gente precisa criar o hábito de pensar nas coisas com os olhos espirituais. Então, veja Deus se movendo naquela vida e fazendo grande transformação e milagre. E a outra coisa que eu anotei aqui, o cristão vai para o mundo de maneira intencional. Foi o que eu falei. Você vai com uma meta, você vai com um foco para ser um resgatador de ovelhas. Você vai com o objetivo de buscar as ovelhas e voltar para o aprisco. Você pega a ovelha e volta para o aprisco. Você não vai para lá e rola junto com os porcos. Eu quero deixar uma diquinha aqui para vocês. Eu adquiri esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele é um livro de estudo bíblico do Matthew Henry, é um teólogo do século XVI ou XVII, não me lembro agora. E olha que interessante, ele tem as explicações, então, por exemplo, Lucas 8. Então, ele vai do bloquinho do versículo 1 a 3 e ele faz um devocional, assim, uma explicação bem simplificada, tá vendo?
E ele é assim do livro inteiro de Lucas. Chegou ontem, na verdade, mas eu tô gostando, tô dando uma lida. Então ele traz alguns insights, algumas coisas bem legais que vão te ajudar a estudar a Bíblia. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, de entender, esse estudo aqui ele é bem simples. Eu acredito que dê até para adolescente. Então, se você quiser aí presentear seu sobrinho, seus filhos, enfim, se você é líder aí da juventude, da criançada, também é simples, é fácil, é legal para novo convertido, para quem está começando a ler a Bíblia. Então, fica essa dica aqui que eu gostei bastante. Eu e você, sejamos resgatadores de ovelhas intencionais, que a gente saiba exatamente o que a gente está fazendo e que o nosso foco seja ter festa no céu todos os dias. Que Deus te abençoe.